Minha noiva olhou para mim e soltou sem cerimônia que a despedida de solteira dela seria uma viagem de uma semana para Las Vegas com o melhor amigo dela que por sinal é um cara e que se eu não gostasse eu que me virasse com isso. Eu só respondi com um sorriso e desejei boa viagem para ela fingindo que estava tudo certo quando por dentro eu já sabia que algo não estava certo nisso tudo. No dia seguinte eu comecei a planejar minha própria despedida de solteiro e foi aí que tudo começou a desmoronar quando o tal melhor amigo dela descobriu quem eu ia convidar pro meu evento. Na época eu tinha 28 anos e faltavam só 6 meses pro nosso casamento quando ela jogou essa bomba no jantar enquanto a gente conversava sobre os últimos detalhes da cerimônia. A gente já tinha reservado o local escolhido, o buffet, os convites estavam prontos para serem enviados quando de repente ela solta como se fosse nada que decidiu ir para Vegas com o Marcos na despedida dela. Eu engoli em seco, larguei o garfo na mesa e perguntei se ia só ela e o Marcos mesmo e ela ainda revirou os olhos como se eu fosse o errado ali dizendo que ele era o melhor amigo dela e que eu já sabia disso. Claro que eu sabia que eles eram amigos desde a faculdade, mas uma semana só os dois em Vegas como se fosse a coisa mais normal do mundo me pareceu completamente fora de contexto. Ela cruzou os braços e disse que esse era o motivo de não querer ter me contado antes porque já sabia que eu ia fazer drama ou agir de forma estranha como se eu estivesse exagerando. Eu expliquei que não era sobre ciúmes nem insegurança, mas sim sobre respeito e limites, principalmente considerando que a gente estava prestes a se casar e tudo isso tinha que ser levado a sério. Mas ela endureceu a expressão, olhou bem nos meus olhos e disse que a viagem já estava marcada, que o Marcos tinha tirado folga no trabalho e que isso ia acontecer com ou sem meu apoio e se eu não gostasse era problema meu. Ela literalmente disse para eu lidar com isso, que não ia cancelar nada só porque eu estava sendo inseguro e que esse era o jeito dela de ser e que se eu não aceitasse então talvez eu não fosse o cara certo. A discussão durou mais de 1 hora e a cada argumento meu ela rebatia com frases prontas me chamando de controlador, ciumento ou fraco, como se meus sentimentos não tivessem o menor valor. No fim das contas ela praticamente me deu um ultimato: ou eu aceitava ou podia ir embora, e foi aí que eu decidi manter a calma, olhar para ela e dizer com um sorriso que ela podia ir sim, se divertir o quanto quisesse. Ela sorriu de volta achando que tinha vencido e ainda perguntou se foi tão difícil assim dizer isso, e eu apenas continuei sorrindo por fora enquanto por dentro eu já sabia que o casamento tinha acabado ali mesmo. Aquela noite eu não dormi, fiquei acordado olhando pro teto pensando não se eu devia cancelar tudo, mas sim em como eu iria conduzir esse fim, porque ela não merecia simplesmente um término simples depois do que fez. Eu poderia só terminar, devolver o anel e cancelar tudo, mas a forma como ela ignorou totalmente o que eu sentia me fez querer fazer algo mais, algo que deixasse uma marca tão forte quanto a arrogância dela deixou em mim. No dia seguinte bem cedo eu comecei a fazer ligações e a primeira foi justamente pro Marcos, o melhor amigo dela, o tal companheiro de viagem que estava tão empolgado com a semana em Vegas. Quando ele atendeu eu fui direto dizendo que estava organizando minha própria despedida de solteiro na mesma semana e que talvez eu fosse chamar algumas amigas antigas, inclusive a Lauren, que por sinal era minha ex. Do outro lado da linha deu para sentir o silêncio desconfortável dele quando eu mencionei a Lauren e perguntei se ela ainda estava solteira, porque pensei que seria legal reencontrar ela já que todo mundo ali era só amigo, né? Foi aí que ele engasgou na resposta dizendo que isso era diferente porque ele e a Lauren tinham história, e eu só respondi perguntando diferente como se não fosse exatamente o mesmo cenário que ele estava participando com a Jenna. Ah, então quer dizer que você e a Jenna também têm um passado juntos, né? Tipo aquelas madrugadas estudando na faculdade ou aquela viagem de primavera para Cancún. Ele respondeu na defensiva dizendo que nada aconteceu naquela viagem e eu disse que não estava afirmando nada, só como também nada ia acontecer entre mim e a Lauren, afinal somos todos adultos aqui, né? O Marcos ficou em silêncio por um tempo, depois perguntou se a Jenna sabia que eu ia chamar a Lauren pro meu evento e eu disse que ainda não contei, queria saber a opinião dele primeiro, de amigo para amigo. Mas aí ele soltou que não achava uma boa ideia e eu só retruquei perguntando por que não seria uma boa, afinal se ele confia na Jenna e ela confia em mim, então qual é o problema nisso tudo? Mais silêncio e aí ele só disse que precisava ir e desligou meio seco, o que me fez sorrir porque era exatamente a reação que eu esperava dele. Na sequência liguei para Lauren e expliquei tudo e ela riu tanto, mas tanto quando ouviu a história que parecia que eu tinha contado uma piada. Ela ficou em choque quando descobriu que a Jenna ia para Vegas com o Marcos sozinhos por uma semana e disse que claro que topava entrar na minha brincadeira. Mas aí eu contei a real para ela, que na verdade a gente nem ia viajar junto e que eu só precisava que o Marcos achasse que sim, só para plantar a sementinha da dúvida na cabeça dele. E para minha surpresa Lauren topou na hora, disse que inclusive seria uma bela vingança porque o Marcos tinha traído ela emocionalmente mandando mensagens para Jenna enquanto ainda namorava com ela. Então nos dias seguintes eu comecei a executar o plano, criei um grupo no WhatsApp com os meus amigos e coloquei a Lauren também, falando que era o grupo da despedida de solteiro. Soltei no grupo que a festa ia ser na mesma semana da viagem da Jenna e que eu tava pensando em alugar uma cabana perto do lago com churrasqueira, piscina e muito churrasco.
Os caras piraram na ideia, todo mundo animado, e aí eu joguei no grupo que a Lauren seria nossa motorista da rodada e ela respondeu na maior naturalidade dizendo que fazia tudo pelo noivo. Para completar, eu comecei a postar nas redes sociais falando que minha despedida ia ser épica e agradecendo aos amigos incríveis que toparam tudo, incluindo, claro, a Lauren. Mais tarde naquele dia o Marcos me mandou mensagem dizendo que a gente precisava conversar urgentemente e eu só respondi perguntando qual era o problema. Ele veio com esse papo de que aquilo com a Lauren não era legal e que muita gente estava comentando sobre isso como se eu tivesse feito algo errado só por fazer uma festa com amigos. Disse que aquilo era inapropriado, mas não conseguia explicar por que, e quando eu pedi para ele soletrar o problema ele ficou mudo, então eu sabia que minha estratégia estava funcionando. 2 dias depois a Jenna chegou em casa furiosa e foi direto ao ponto perguntando se eu realmente tinha convidado a Lauren para minha despedida de solteiro. Eu respondi com a maior calma que sim, afinal ela é minha amiga, e perguntei se isso era um problema e ela já veio me acusando de estar fazendo isso para me vingar dela. E eu, com a cara mais lavada do mundo, falei que não estava me vingando de nada, só seguindo as regras dela mesma. Afinal ela disse que estava tudo bem ter amigos do sexo oposto e fazer viagens com eles, né? Ela respondeu dizendo que aquilo era diferente e eu pedi para ela explicar como exatamente era diferente, já que a Lauren e eu éramos só amigos como ela e o Marcos. Ela não soube responder, só me lançou aquele olhar mortal e saiu batendo porta para dormir na casa da irmã dela naquela noite. No dia seguinte cedo eu recebi uma ligação do Marcos dizendo que eu já tinha feito meu ponto e perguntando se talvez fosse melhor incluir mais pessoas na viagem deles. Achei curioso porque agora ele queria ser razoável, mas quando eu tentei conversar sobre limites antes ele me chamou de inseguro como se meus sentimentos fossem um capricho. Então perguntei se ele queria conversar pessoalmente e sugeri que ele viesse aqui em casa e trouxesse a Jenna junto pra gente resolver tudo cara a cara. Mais tarde naquela noite os dois apareceram por volta das 7 da noite e dava pra ver no rosto da Jenna que ela estava furiosa e o Marcos claramente desconfortável com tudo isso. Eles estavam claramente desconfortáveis com a situação, o que era ótimo pra mim porque isso significava que meu plano estava funcionando direitinho. Enquanto eu servia umas bebidas, fui direto ao ponto e perguntei qual era o problema exatamente, mas a Jenna já veio com tudo dizendo que eu estava tentando manipular a situação. Manipular? Eu só tô organizando uma despedida de solteiro igualzinha à que ela planejou com o Marcos, que por acaso é o ex da Lauren, do mesmo jeito que o Marcos é um amigo dela que por acaso também é um ex-caso. E foi aí que os dois, quase em coro, disseram ao mesmo tempo que eles nunca ficaram, rápido até demais, o que deixou tudo ainda mais suspeito. Aí eu soltei, meio irônico, que aquela viagem de primavera para Cancún tinha sido totalmente platônica, né? E eles trocaram um olhar que dizia tudo. A cara da Jenna ficou vermelha na hora e ela tentou se justificar dizendo que aquilo tinha acontecido antes de ela me conhecer, o que eu entendi, mas aproveitei para apontar o óbvio, a hipocrisia do momento. O Marcos se inclinou na cadeira e tentou suavizar, dizendo que entendia que eu estava chateado com a viagem para Vegas, mas que essa história com a Lauren era igualzinha. E eu finalizei por ele dizendo que ele estava indo para uma viagem de uma semana com alguém que tinha história com ele e que eu só estava fazendo mesmo com um grupo que incluía alguém com quem ele teve história também. Se um era aceitável, então os dois tinham que ser, simples assim, mas a Jenna ficou insistindo que não era a mesma coisa e eu pedi para ela explicar a diferença sem usar 2 pesos e 2 medidas. Eles tentaram justificar por uns 20 minutos, mas tudo o que diziam podia ser facilmente virado contra eles, até que o Marcos finalmente sugeriu um compromisso, reduzir a viagem para um final de semana e chamar mais gente. Mas aí eu balancei a cabeça e disse que já era tarde para isso, que esse navio já tinha zarpado faz tempo, porque quando eu expressei preocupação fui chamado de inseguro e mandado simplesmente lidar com isso. Então agora eu estava lidando do meu jeito, organizando a minha própria viagem e tratando a situação com a mesma liberdade que eles me ofereceram. A Jenna então veio com uma ameaça, dizendo que se eu realmente fosse nessa viagem com a Lauren, o nosso relacionamento acabava ali, e eu dei uma risada e respondi que para mim ele já tinha acabado há muito tempo. Porque ela deixou isso bem claro quando ignorou completamente os meus sentimentos e me mandou engolir tudo calado, como se não importasse o que eu sentia. Ela ficou pálida quando eu tirei o celular do bolso e mostrei os e-mails, já tinha cancelado o salão, o buffet, tudo, falei que ela podia ficar com o anel e considerar como presente de despedida. Ela perguntou se eu estava falando sério e eu respondi que estava mais sério do que nunca, porque ela me mostrou exatamente quanto valor dava para os meus sentimentos e para o nosso relacionamento. E eu completei, por que eu casaria com alguém que me trata como se eu não significasse nada? Ela tentou apelar, dizendo para a gente conversar, e o Marcos até tentou intervir, mas eu só falei que a gente já tinha conversado, várias vezes, e que sempre me chamaram de inseguro e controlador, que eu precisava confiar. Mas confiança é uma via de mão dupla e respeito não é algo que se negocia.
A Jenna começou a chorar perguntando se eu ia jogar fora 3 anos de relacionamento por causa de uma viagem, e eu respondi que não era por causa da viagem. Era por estar numa relação com alguém que achava normal ignorar totalmente o que eu sentia e fazer o que bem entendesse sem nem pensar 2 vezes nas consequências. A viagem só escancarou quem ela realmente era. Ela disse que ia cancelar a viagem agora, mas eu só respondi que ela só estava fazendo isso porque estava prestes a perder tudo, e não porque entendeu que aquilo tudo era errado desde o começo. Ela não teve resposta para isso. Final update, parte conclusiva, continuação da parte 3. Já se passaram 3 meses desde que eu cancelei o casamento e, sinceramente, o caos que veio depois foi pesado. A Jenna tentou de tudo para me reconquistar, no começo foi só raiva, ficava mandando 1000 mensagens, apareceu no meu trabalho, contou para todo mundo que eu era um ciumento doente que destruiu a vida dela por causa de inveja. Quando percebeu que isso não funcionava, começou a tentar negociar, disse que ia cancelar a viagem, que topava fazer terapia de casal, o que eu quisesse. Mas o ponto é que nunca foi sobre a viagem de verdade. Foi sobre respeito, sobre ter ao meu lado uma parceira que se importa com o que eu sinto antes de tomar decisões importantes. Alguém que não trata minhas inseguranças como frescura ou usa frases manipuladoras tipo, se você confiasse em mim só para me fazer engolir qualquer coisa. Cancelar o casamento me custou cerca de $8.000 em depósitos perdidos, mas posso dizer com toda certeza, valeu cada centavo pela lição que eu aprendi. E o mais irônico disso tudo? O Marcos e a Jenna estão juntos agora. Oficialmente começaram a namorar 1 mês depois do nosso término. Engraçado como certas coisas se revelam sozinhas, né? Sabe o que é engraçado? A relação entre Marcos e a Jenna evoluiu tão rápido depois que ela ficou solteira, que parecia até roteiro de novela. E quanto a mim e a Lauren, a gente realmente ficou amigo depois de tudo isso. Sem nenhum interesse romântico, nada rolou, só respeito e boas conversas mesmo. Ela me contou que depois daquela nossa conversa, o Marcos ficou mandando mensagem tentando convencer ela a não ir na minha despedida de solteiro. E quando ela perguntou o motivo, já que teoricamente nada aconteceria, ele não conseguiu dar uma resposta convincente. Segundo ela, ele entrou em pânico. E sabe o que isso mostra? Que ele sabia muito bem o quão inapropriada era aquela viagem para Vegas com a Jenna. Ele só achava que eu ia aceitar quieto e pronto. Meus amigos ficaram do meu lado o tempo todo, me deram o maior apoio. Minha família já foi mais complicada no início. Minha mãe, por exemplo, ficou insistindo para eu reconsiderar. Ela dizia que todo casal passa por brigas e que isso era normal. Mas depois que eu sentei com ela e contei tudo com detalhes, mostrando quanto a Jenna desrespeitou meu sentimento, até minha mãe reconheceu que eu escapei de uma roubada. O último texto que recebi da Jenna foi há 2 semanas. Ela disse assim, espero que você esteja feliz. Você destruiu tudo por causa do seu ego ridículo. E olha, eu nem respondi. Não tinha o que dizer, porque ela claramente ainda não entendeu nada. Ela acha que tudo foi por ego ou ciúme. E nunca parou para pensar que o que acabou com tudo foi a falta de respeito e os limites ultrapassados. O Marcos também me mandou mensagem uma vez, 1 mês depois que eles assumiram o namoro. Disse assim, cara, sei que tudo terminou mal, mas quero que você saiba que nada aconteceu em Vegas. Só ficamos juntos depois que você terminou com ela. E cara, eu ri lendo aquilo. Será que ele achava mesmo que eu era tão ingênuo assim? Só respondi, boa sorte. Vocês se merecem. E sinceramente, eles merecem mesmo. 2 pessoas que acham que regras não se aplicam a elas, que manipulam ao invés de conversar, que sempre colocam o que querem acima dos sentimentos do parceiro. São perfeitos um pro outro. Já eu tô bem. Comecei a sair com outras pessoas, nada sério ainda. Mas tô tranquilo, sem pressa. Essa experiência me ensinou muita coisa sobre respeitar meus próprios limites, sobre identificar sinais de alerta e sobre nunca mais ignorar quando alguém mostra quem realmente é. Ah, e o mais curioso. Fiquei sabendo por amigos em comum que a tal viagem para Vegas nunca aconteceu. Depois da nossa conversa, o Marcos do nada não conseguiu folga no trabalho. Tiveram que cancelar. Engraçado, né? Quando o assunto era encarar as consequências, o passeio já não parecia tão essencial assim. Olhando para trás, só posso agradecer. A Jenna me mostrou quem ela era antes de eu assinar um papel. Porque divórcio é bem mais complicado que cancelar um casamento. E agora eu sei, se alguém te mostra que não te respeita, acredite nessa pessoa na primeira vez. Moral da história? Nunca deixe ninguém te convencer de que os teus limites são exagero.
Se algo te incomoda profundamente, é porque tem coisa errada sim. E se o jeito que seu parceiro reage é te desmerecendo, te chamando de inseguro ou mandando você lidar com isso? A única coisa com que você deveria lidar é com o fim dessa relação.